Sejam muito bem-vindos a todos que estão aqui nos assistindo. Na aula passada, nós falamos sobre a introdução da química orgânica. Nós escrevemos que a química orgânica é a química que estuda os compostos que tenham carbono. A gente viu que eles têm a possibilidade de tetravalência, eles fazem 4 ligações, e isso cria uma característica muito interessante, porque eles formam cadeias, macromoléculas, e essas macromoléculas podem ter assim, de um átomo de carbono a milhares de átomos de carbono. Proteínas que são feitas por pelo menos uma centena de aminoácidos ou mais, além de outras cadeias poliméricas, tá? E a química está envolvida em todos os aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia cotidiano. Se você hoje pode usar uma roupa polimérica, é desenvolvimento da química orgânica. Esse simples movimento que a gente faz com a mão é um movimento polimérico, tá? Então eu estou envolvendo gasto de energia, mas eu tenho macromoléculas que me ajudam a produzir esse movimento. Então a química orgânica é uma química que a gente já comentou com vocês que ela teve um grande salto. A gente já contou a historinha de Friedrich Wöhler com a síntese do cianato de amônio em ureia. Nós já comentamos sobre a teoria do vitalismo proposta por Berzelius, e agora nós vamos entrar na classificação de carbonos. Na aula passada, eu me recordo que eu escrevi no quadro para vocês algumas informações muito pertinentes. Por exemplo, quais são os principais elementos químicos que a gente utiliza na química orgânica? E aí nós temos carbono, que é o principal, que realiza 4 ligações. Vocês recordam, está no seu caderno. Você tem o hidrogênio, você tem o oxigênio, você tem o enxofre, o fósforo, o nitrogênio e os haletos orgânicos. Vai ter depois magnésio, outra coisa, tá? E aí nós vamos estudar no momento oportuno cada um desses elementos. Mas o foco agora é estudar e dominar carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? A gente chama isso muito de Chomsky, e eu já mostrei para vocês naquele quadro que eu escrevi na semana passada, porque, né, que é essa ordem de prioridade: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, por isso Chomsky. Mas a gente vai usar principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio num primeiro momento. E desses 4 elementos químicos, o mais importante é o carbono, que é que traz aquela definição de química orgânica moderna que a gente apresentou na semana passada em aula. Então, feita essa revisão, nós vamos seguir com os conceitos de classificação de carbonos. Num primeiro momento, nós vamos fazer a classificação do carbono. Então, vamos lá. Classificação na verdade, no plural, são mais de uma, então, classificações. Nas cadeias, que são cadeias aglomerados de átomos de carbono. Pois bem, quando a química se juntou, surge a União para a Química Pura e Aplicada, né? Quando ela se junta à IUPAC, ela começou a receber, obviamente, membros da IUPAC são de diversos países do mundo, para que você não tenha direcionamento, mas mesmo assim, ela juntou-se para fazer uma série de regras, né? Juntaram esses profissionais para fazer uma série de regras para a química, tanto para a química orgânica, para a química inorgânica, uma série delas. E pela IUPAC, você não classifica carbonos que fazem dupla ou tripla ligação, só carbonos que realizam simples ligações. O problema é, a maioria dos vestibulares, a maioria dos livros didáticos não seguem essa recomendação da IUPAC. Então, como a gente tem esse cuidado de ensinar vocês para que você se saia bem num vestibular, numa prova, então eu vou retornar aqui e ensinar o que é ensinado nos livros, o que é cobrado nos vestibulares. Por exemplo,
Um carbono, quando não realiza ligação com nenhum outro átomo de carbono, a gente chama de carbono nulário. Entretanto, contudo, porém, todavia, existe uma classificação geral nos livros didáticos de chamá-lo de primário. Está errado. Porém, é um errado que se propagou, um erro que se propagou, que está nos livros didáticos, em todos, tá? E não é raro achar um livro que não traga assim. E os vestibulares admitem isso. Então não tem problema. Nós vamos mostrar os dois, eu vou, obviamente, comentar o que está correto, mas sem prejuízo, tá? Para você que está aí do outro lado aprendendo. Então, primeira coisa, classificação, primário. O que é um carbono primário? Carbono primário é aquele que está ligado a no máximo um outro carbono. Então, é o carbono que está ligado a no máximo um outro carbono. Então, de exemplo de um carbono primário, nós temos a seguinte situação. Essa aqui é a molécula de etano. Nós vamos estudar mais para frente, é um hidrocarboneto proveniente do petróleo. E se você avaliar este carbono, olhando só para este, ele está ligado a quantos outros átomos de carbono? A no máximo um outro átomo. Quando isso acontece, nós chamamos esse carbono de primário. Em ambos os casos aqui eu tenho exemplos de carbonos primários. Lembrando que o metano, CH4, ele não tem outro átomo, essa molécula não tem outro átomo de carbono. A classificação dele deveria ser nulário. Porém, os livros trazem como primário. Está tudo bem. Nós vamos então seguir o que mais se cobra. Então, é um exemplo de carbono primário, mesmo que não esteja ligado a nenhum outro átomo de carbono. Ok? Lembrando que esses hidrogênios, eu já mostrei as formas de escrever uma molécula. Né? Lembra? Fórmula molecular, fórmula estrutural plana, fórmula estrutural simples ou fórmula condensada e a bond line, que é aquela dos tracinhos. Então, essa aqui é a fórmula condensada. Então eu juntei os hidrogênios, tá? Se você for olhar isso aqui na estrutural plana, você vai ter um hidrogênio para cima, carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, se você avaliar que entre os carbonos que nós estamos aqui estudando, entre eles você só tem uma ligação, tá? Não interessa, presta atenção. Isso aqui a gente utiliza somente para carbonos que realizam simples ligações. Entretanto, convencionamos na educação básica brasileira usar para dupla e tripla também. Então repare, se você tiver um caso onde você tenha o eteno, o eteno também é derivado do petróleo, mas em pequeniníssimas quantidades, tá? Porque a grande maioria dos produtos que saem do petróleo são os alcanos. Nós vamos estudar isso com mais calma no futuro, mas esse aqui é um fito-hormônio muito curioso que estuda-se na biologia. O eteno, ou também conhecido com o nome usual de etileno, ele é responsável pelo processo de amadurecimento da fruta, mudança de cor da casca, mudança de textura, quebra do amido, a produção do açúcar e, o mais importante, quando a fruta está madura, ele rompe, né, a fruta do pé e ela cai. Então, esse hormônio aqui, ó, se você olhar, ele tem uma dupla ligação entre os carbonos. Ressalvo, em dois átomos só existe uma ligação. Então, entre esses dois átomos, uma ligação, entre esses dois átomos, uma ligação. O que está mudando entre eles é o número de pares de elétrons que estão compartilhados. Cada tracinho daquele representa dois elétrons, representa um par de elétrons. Então, eu tenho aqui, ó, uma ligação com um par de elétrons e uma ligação com dois pares de elétrons. Mas olha o tamanho dessa frase, a gente combinou, a gente convencionou em sala, que não é o mais adequado, mas nós não vamos ter nenhum tipo de preconceito em falar uma simples ligação e uma dupla ligação. Combinado? Lembrando? Então tá.
Em ambos os casos, embora exista uma dupla ligação nessa e simples nessa, em ambos os casos os carbonos são primários. Independente do número de ligações entre eles, o que nós avaliamos é o número de carbonos que está ligado diretamente àquele que você vai analisar. Então, esse caso aqui, se você olhar este carbono, quantos carbonos estão ligados a ele? Apenas um. Se eu só tenho um carbono ligado a ele, eu tenho um carbono primário. Combinado? Bem fácil, né? Então, vamos agora para os carbonos que são secundários, e você já entendeu o carbono secundário. São carbonos que estão ligados a outros dois carbonos, tá? Gente, tem que estar bem simplificado, a ideia é só que você compreenda mesmo. Você vai achar textos aí de livros didáticos com escrita bem mais rebuscada, desnecessário. O importante é entender. Primário, um, secundário, dois átomos de carbono. Então, um exemplo disso, nós temos também um derivado do petróleo muito importante, que a gente usa em casa, que é o propano, um gás que pode ser usado como propelente. Então, quando você tem os desodorantes aerossóis, pelo amor de Deus, o trem tem 2S, então você não vai chamar de aerosol, é aerossol. Os aerossóis, quer sejam sólidos ou líquidos, independente aí do estado físico que esteja o seu desodorante, ele tem um propelente, aqueles desodorantes aerossóis. Ele, ao acionar a válvula, você iguala as pressões, a pressão interna é maior do que a externa, o gás vai sair da maior para a menor pressão, e quando isso ocorrer, vai levar consigo o desodorante por arraste a vapor que estiver lá dentro. Pois bem, o propano é um gás combustível, ele vem derivado da destilação fracionada do petróleo, e ele é usado não só como combustível, um dos constituintes do gás liquefeito de petróleo, aquele do botijão que você usa aí, ou para quem estava naquela aula do Gil inaugural, lá em dezembro do ano atrasado, quando a gente falou sobre o butano, que é um parceiro desse. Tá? Esse aqui, propano, 3 carbonos, prop, vocês vão aprender isso, é para 3 carbonos, e but, que é para 4 carbonos. Então o butano está junto do propano no gás liquefeito do petróleo. Bom, se você olhar só para este carbono, aqui nessa fórmula condensada do propano, esse carbono é o quê? Primário ou secundário? Primário, porque ele está ligado a no máximo um outro átomo de carbono. Assim, isso também se repete aqui. E aí nós podemos usar, inclusive, eu vou inaugurar aqui essa letra, o P. Tá? Alguns professores ensinam a colocar 1, 2, 3 e 4. Eu não concordo com essa metodologia, porque depois nós vamos ter que aprender a enumerar a cadeia carbônica, e aí pode gerar uma certa confusão. Então não vamos usar números para isso, nós vamos usar letras. Podemos usar P para primário, S para secundário, T para terciário e Q para quaternário, bem clássico. Então esse carbono aqui é primário. Ora, mas nós temos aqui entre eles esse átomo de carbono. Esse átomo de carbono é um átomo que está ligado a quantos outros carbonos? 1, 2. Como esse carbono está ligado diretamente a 2 outros átomos de carbono, então a classificação desse carbono é um carbono secundário. Tranquilo, né? Primário, secundário. Bem fácil. Só uma ressalva. Cuidado com situações desse tipo aqui, ó. H3C, CH2, C O, CH3. Por quê? Que eu estou fazendo essa ressalva? Você ainda vai estudar isso aqui, você vai estudar com uma função éster. O nome desse cara vai ser propanoato de metila. Nós vamos, tudo a seu tempo. Mas, se você for classificar esses carbonos, esse aqui está ligado a no máximo um outro carbono é primário, esse aqui está ligado a 2 outros carbonos é secundário, esse aqui só está ligado a esse diretamente, porque está ligado a 2 oxigênios. Então, nesse caso, esse aqui é primário, e esse aqui, que também só está ligado a um átomo de oxigênio, também seria primário.
Na verdade, a classificação desse, eu não expliquei para vocês, deveria ser nulário, porque ele não está ligado a nenhum carbono, né? Está ligado a um oxigênio. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, pode haver questões que te perguntem, essa molécula apresenta 1, 2, 3 carbonos primários? Aí você fala, pô, não, só tem 2 porque esse aqui é nulário, vai perder a questão. Infelizmente, não me perguntem isso, porque é uma resposta que eu não vou saber te dar agora. Porque há 20 anos que eu trabalho aqui, porque eu tento entender qual é a dificuldade de alguns colegas de atualizarem. Mudou a regra, segue a vida. Não, fica preso em 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando foram alfabetizados quimicamente. Eu não entendo isso. Mas enfim. Então esse é anulário, esses 2 é primário. Ah, professor, primário, vamos fazer tudo primário, vai dar tudo certo. Num vestibular, a gente não conseguiria fazer a correção disso de maneira fácil se colocasse como anulário. Se você marca que só tem 2 primários, com certeza teria esse item para você marcar, pode ficar tranquilo. Seria um dos distratores, não do Enem, mas de outros vestibulares. Aí esse cara aqui não entraria, aí a gente poderia usar a IUPAC, poderia usar a IUPAC, mas a chance da gente conseguir reverter essa questão fica bem pequena, fica bem reduzida, porque divulga-se que esse conhecimento aqui deveria ser um carbono primário, mesmo que fora da recomendação, não é regra, esse é o problema, é só uma recomendação. Bom, carbono terciário. Você já entendeu? São carbonos que estão ligados a outros 3 carbonos. Certo? Então, eu tenho então que o carbono terciário são carbonos que estão ligados a outros 3 carbonos. Bom, vou mostrar aqui um exemplo disso. Esse cara aqui é um bom exemplo. H3C, CH, CH3, CH3. Esse aqui é o famoso metilpropano. E neste caso, reparem, esse carbono ele está ligado no máximo a esse carbono. Então ele só está ligado a um outro átomo de carbono. Você já começou a perceber que as extremidades a gente sempre vai chamar de primário em função disso, porque você está na extremidade de uma cadeia, está ligado no máximo a um outro carbono. E isso cria para ele a classificação de carbono primário. Então esse é primário, esse também é primário. Agora, reparem esse carbono. Lembrando, pelo amor de Deus, que o hidrogênio faz quantas ligações? Uma. Se o hidrogênio faz uma ligação, quando a gente escreve a fórmula condensada, esse hidrogênio não está entre esses 2 carbonos. Você já entendeu que ele está aqui em cima. Porque você é um bom estudante e revisou a aula passada antes de vir para esse momento. Então você sabe que o hidrogênio só faz uma ligação, que o oxigênio só faz 2, o nitrogênio faz 3 e o carbono faz 4. Então esse carbono especificamente está ligado a 1, você está vendo aqui, ó, 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Como esse carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono, nós podemos classificá-lo como um carbono que é terciário. Certo? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Agora eu vou mostrar um carbono quaternário e a gente já segue para outras classificações e vou deixar a listinha para vocês. Bom, e para finalizar, carbono o que é um carbono quaternário? Que é ligado a outros 4 carbonos. Então são carbonos que estão ligados a outros
carbonos. Bom, o exemplo disso, também, não menos importante, eu vou ter uma situação dessa aqui. E aí, reparem, eu tenho as extremidades que a gente já discutiu, só pode estar na extremidade de uma cadeia é primária, então já vamos anotar isso aqui. Primário, 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 primário. Mas aqui ao centro eu tenho um carbono que está fazendo 4 ligações, porém com 4 outros carbonos. E isso classifica ele como carbono quaternário. Ok? Então, lembrando que eu vou disponibilizar todo esse conteúdo para você no YouTube e essas aulas serão fracionadas. Eu não consigo pôr essa 1 hora de vídeo no YouTube, ele dá um mau trabalho para subir. Então eu vou fracionar isso por conceitos. Então nós vamos até aqui com classificação de cadeia, depois nós vamos seguir com outras classificações. E agora, antes, nós não estamos ainda classificando as cadeias, nós estamos classificando o átomo de carbono nas cadeias. Depois ainda tem a classificação de cadeia carbônica. Então nós vimos que os carbonos podem ser primários, quando estão ligados a somente um outro carbono ou a ninguém, e aí nós vamos deixar anulário de lado. Nós temos os carbonos que são secundários, que são aqueles ligados a 2 outros carbonos. Nós temos os terciários, que é aquele que está ligado a 3 outros átomos de carbono, e os quaternários, que estão ligados a 4 outros átomos de carbono. Antes de eu seguir para carbono sp3, sp2, sp, eu gostaria de fazer com vocês um exercício aqui no quadro, e você vai fazer em casa aí, mesmo que você não precise escrever nesse primeiro momento, tenta classificar comigo, tá? Pois bem, aqui então a ideia de uma cadeia maior. Vamos tentar classificar cada um deles. Para pôr em prática, esses conceitos são bem simples, tá? Fica tranquilo que você vai ver que são bem simples. Vamos classificar todos os carbonos primários. Por exemplo, esse aqui é o que? Está ligado a no máximo um outro carbono, é um carbono primário. Esse aqui está ligado no máximo outro carbono, é um carbono primário. Eu estou classificando as extremidades. Quando você é vestido de exercício, você já vai nas extremidades, porque você já sabe. Se está na extremidade, vai estar ligado no máximo outro carbono. Esse aqui também. Está vendo? Extremidade. Antes que eu conclua as outras extremidades, eu vou fazer em linha, porque eu sei que vocês preferem assim para o seu cérebro assimilar um por um que a gente está classificando aqui. Então, esse outro carbono, olha só para esse aqui. Ele está ligado a quantos outros carbonos? 1, 2. Ele não tem outro carbono ligado a ele. Então, se ele está ligado a outros 2 carbonos, a classificação dele é de carbono secundário. Olha esse aqui. Ele está ligado a 1, 2, 3. Se ele está ligado a 3 outros átomos de carbono, já sabe a classificação. Carbono terciário. Esse de baixo está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono, outros 3 carbonos. Quando isso acontece, mais uma vez, carbono terciário. Esse aqui está ligado a 1, 2 átomos de carbono. Quando ele está ligado a outros 2 átomos de carbono, a classificação é de carbono secundário. Olha esse aqui. Ele está ligado a 1,
dois átomos de carbono. Aí você vai dizer assim, professor, mas tem uma dupla ligação à direita desse carbono. Tem. Aí o PAC não recomenda a classificação de carbonos dentro de uma cadeia com base em saturações duplas e triplas. Porém, nós vamos fazer assim mesmo. Então, neste caso, esse carbono aqui é secundário. Por que secundário? Porque está ligado a dois outros átomos de carbono, independente se estiver fazendo dupla ou tripla ligação. A questão é, você olha quantos átomos estão ligados diretamente a ele. Neste caso, mesmo que ele esteja fazendo dupla, ele é um carbono secundário, porque está ligado a dois átomos de carbono. Ok? Este carbono agora, ele está ligado a dois, três átomos de carbono. Ele está ligado a três outros átomos de carbono, mesmo que esteja fazendo dupla ligação. A classificação que a gente dá para ele é de um carbono terciário. Ok? Certo? Agora, olha aqui abaixo. Esse cara aqui, ó, está ligado a dois átomos de carbono, carbono secundário. E esse aqui de baixo, o último, mais abaixo, é um carbono primário. Vamos retomar aqui em cima. Aquele lá de cima, ele está ligado a quatro outros átomos diferentes. E esses quatro outros átomos diferentes são de carbonos. Então esse aqui é um carbono quaternário. E aí eu tenho um acima e um abaixo. Bom, o de cima, a gente sabe que ele está ligado a somente um átomo de carbono. A classificação dele é primário. O de baixo, mesma coisa. São extremidades, ele está ligado a somente um átomo de carbono primário. Para já encerrar, não vou deixar aquele por último. Esse aqui, esse CH2 aqui, ele está ligado a dois átomos, um quaternário e esse aqui que a gente vai classificar agora. Mas se ele está ligado a somente dois outros átomos, você já sabe a classificação dele, secundário. Esse aqui, ó, ele está fazendo uma tripla ligação. Então eu tenho uma simples à esquerda dele, uma tripla ligação à direita. Vocês já me permitiram usar esse termo tripla, mesmo sabendo que ele não é o mais adequado. Neste caso, ele é um carbono secundário, porque ele está ligado com um átomo à esquerda e um átomo à direita. Só tem dois átomos de carbono ligados diretamente a ele. Então esse aqui é um átomo de carbono secundário. E esse do meio, aqui nesse caso agora, mesma coisa, dois átomos secundários para terminar um átomo primário. Pois bem, eu vou escrever mais uma cadeia para você brincar em casa, até a sua lista ficar pronta, e eu vou deixar você fazer, vou te dar um tempozinho de 30 segundos, tá? É 30 segundos, então presta atenção. Se você estiver copiando essa aqui agora, dá uma parada, eu vou passar aí embaixo, você faz aí rapidinho, eu tenho certeza que já está com o seu material pronto. E aí você faz, eu vou te dar 30 segundos, eu vou marcar aí no relógio, 30 segundos para você fazer, vou deixar você escrever primeiro, fica tranquilo. Então, vamos lá. Agilidade. Pessoal, vou dar uma pausa aí. Vamos dar uma pausa nos comentários. Vou nem marcar aqui não. Você mesmo, por favor, segura a onda aí nos comentários. Vou dar uma pausa aí para que você possa olhar o quadro livremente, tá? Valendo. Para de escrever um segundinho. Para de escrever um segundinho.
Melhorou, pessoal? Melhorou? Depois a gente volta com os comentários, tá? É só você conseguir focar aí. Tô contando os segundos, hein? Tá passando. Foi? 30 segundos? Pois bem, vamos lá, chega, né? Acho que já temos o suficiente. Aqui eu pus umas coisinhas diferentes para a gente brincar. Vou habilitar novamente os comentários para que a gente possa ter uma... Pessoal, eu entendo, vocês sabem que para mim isso é novidade, eu já falei, então vou habilitar comentários com a sugestão maravilhosa que vocês deram. Agora presta atenção, isso tudo é novo, vocês vão me ensinar inclusive como fazer. Ainda bem que meu filho está ali na outra sala, acompanhando as aulas e me avisando. Eu tenho uma dificuldade de lidar com essas ferramentas, mas eu preciso que você me ajude. Mas eu não posso habilitar sempre os comentários, porque essas coisas que vocês estão falando são muito pertinentes. É uma maneira da gente crescer em interatividade. Então, obrigado aí pela dica. Quando eu precisar de deixar o quadro exposto, vou usar isso. Foi perfeito. Muito obrigado, gente. Mas vamos aos poucos, o velhinho aqui vai aprendendo. Pois bem. Uai, que fome é essa? Engoli um carbono aqui, ninguém falou nada? Não é possível, falta um carbono aqui, ó. H3C, pelo amor de Deus. Ó. Agora sim, agora estamos completos. Vamos lá. Carbono na extremidade, vocês já sabem, esse carbono é primário. Ó, porque ele está ligado no máximo num outro carbono. Todas essas extremidades vão ser primárias, tá? Ou, tem exceção. Esse aqui, ó, esse carbono, ele está ligado entre outros dois carbonos, então isso classifica ele como secundário. Imediatamente acima, vou dar uma pausa nesse aqui porque tem um segredinho. Imediatamente acima, esse cara está ligado no máximo num outro carbono, então também é primário. Imediatamente abaixo eu tenho um outro que é primário. Esse aqui, quantos carbonos ele está ligado? Eu já te dei a resposta, né? Sem querer eu escrevi assim, ó, 3 outros carbonos. Cuidado, ó, ele tem um carbono abaixo, um à esquerda, um acima, mas à direita isso não é carbono, então isso não entra na classificação dele. Ele está ligado a outros 3 carbonos, então esse cara aqui, ó, é terciário. Então tinha uma pegadinha aqui em função do oxigênio, tá? E aí, obviamente, que vai influenciar do lado de cá, porque esse carbono aqui está ligado a quantos outros carbonos? Somente a um. Este cara não é carbono, então esse aqui, eu tenho certeza que você pode ter sido induzido a escrever secundário, mas você é um aluno, uma aluna esperta, escrever aí, certo? Primário, tá? Esse aqui está ligado a 1, 2, 3 outros átomos de carbono, terciário. Esse aqui, 2 outros átomos, um para cima e um para baixo, secundário. E esse aqui é somente um átomo de carbono primário. Esse aqui também, a gente já comentou, está na extremidade, primário. Esse aqui, cuidado, esse aqui não é carbono, isso é nitrogênio. Então, esse aqui está ligado a 1, à sua esquerda, e 1 abaixo dele. 2 outros átomos, então ele é um átomo secundário. Nitrogênio a gente não classifica. Esse aqui está ligado a somente um átomo de carbono, que é esse, então esse aqui é primário, porque esse aqui é um nitrogênio. Esse de baixo é primário, esse à direita primário, acima primário, e aqui ao centro, está bem nítido, 1, 2, 3, 4 outros átomos, ele é um átomo de carbono quaternário. Certo? Bem fácil, né? Então, um grande beijo, um grande abraço, muito obrigado por ter assistido essa live e vocês vão ficar sabendo das próximas, tá? Tchau!